Olá, Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, né? Que eu vou deixar para vocês aqui. Hoje a gente vai falar um pouco de... Hoje a gente vai dar uma prévia do que a gente vai ver aqui agora, né? Nesse vídeo, né? Me apresentando, eu sou o professor Éder Carlos Fernandes, né? Aqui desse canal, o canal Information Tech Education. E o que a gente vai ver aqui agora é sobre orientação a objetos, né? Então, como que funciona a orientação a objetos, como que ele trabalha, qual é o conceito dele e assim por diante, certo? E as principais e como entender ele de uma forma melhor, essa parte teórica dele, certo? Beleza, gente? Então vamos lá, então, né? Orientação a objeto, né? Então vamos começar primeiro. O que é um objeto, né? Objeto é uma coisa real ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos, descrita por meio das suas características, comportamento e estado atual. Então, objeto, por exemplo, né, algo real ou abstrato, certo? Pode ser percebida por sentidos, descrita por meio de suas características, comportamento e estado atual. Então, um objeto, vamos dar um exemplo aí, que vai ser bem aplicado aqui nesse vídeo, né? Da caneta, por exemplo, né? A caneta, né, ela é um objeto, certo? E ela tem as características dela, né? Como a cor que ela tem, a ponta que ela tem, certo? Como ela se comporta, ela escreve e assim por diante. Isso seria um objeto. Um outro exemplo de objeto poderia ser o carro, né? E quais as características desse carro, né? A potência do motor, né? O nível de aceleração, quantas marchas tem e assim por diante, certo? Então isso é um objeto aqui, já para começar, certo? O que é uma classe, né? Então uma classe, até vou aumentar esse camarada aqui para a gente explicar de uma melhor forma, né? O que é uma classe, né? A classe é uma espécie de molde para classificar o objeto, certo? Então a gente vai na programação orientada a objeto, né? A gente vai trabalhar com classe. Então vamos pegar um exemplozinho aqui, ó, que a classe é essa caneta aqui, né? Então pode ver que vamos comparar a classe com um molde. Imagina que eu tenho um molde, vamos imaginar assim, que eu tenho um molde e desse molde eu vou construir vários objetos diferentes. Então imagina, por exemplo, que eu tenho uma forma de bolo, um exemplo, né? E dessa forma de bolo eu vou fazer vários tipos de bolos de sabores diferentes. Então naquela mesma forma de bolo, vou fazer um bolo de chocolate, um bolo de morango e assim por diante, né? E essa forma de bolo seria a classe, certo? E o bolo de chocolate ou bolo de morango seria aqui meu objeto no final, certo? Um exemplo aqui seria a caneta, né? Então a caneta seria minha classe, que é uma caneta, assim, um molde, né, para me construir a caneta, certo? E o objeto seria a caneta de várias cores diferentes, certo? Beleza, pessoal? Né? Uma classe, aí o que eu tenho que responder? Eu tenho que responder 3 perguntas em uma classe, né? São coisas que tenho, coisa que eu faço e como estou agora, certo? Né? Exemplo de uma classe de um objeto caneta, né? Então vamos lá, tem uma classe que é o moldezinho aqui, vamos aumentar aqui para a gente enxergar melhor, que é o moldezinho assim, caneta, certo? Beleza, gente? E aqui o objeto aqui, certo? Que seria a caneta com as cores e assim por diante, certo? E as coisas que eu tenho no objeto caneta, né? O que eu tenho no objeto? Que é respondendo as perguntas anteriores, né? Coisas que eu tenho no objeto caneta. Então eu tenho o que? No objeto caneta eu tenho o modelo da caneta, pode ser Bic, pode ser outras marcas, certo? A cor pode ser vermelha, preta e assim por diante. A ponta, qual que é a grossura da ponta? 0,5, 0... Beleza. A carga dela, quanto eu tenho de carga de tinta, né? E ela está tampada ou está aberta, certo? Coisas que eu faço com essa caneta. Então o que eu faço com essa caneta? Então eu posso escrever com ela, posso rabiscar com ela, posso pintar com ela e posso tampar com ela, certo? E como estou agora, né? Então em que momento a caneta está agora? Ela está tampada, ela está aberta, né? Se ela está tampada eu não posso escrever, rabiscar nem nada, né? Então eu tenho que destampar ela para fazer isso aí, né? Então seria como eu estou agora, certo, pessoal? Exemplo de uma classe de um objeto, caneta em POO, né? Programação orientada a objeto. Eu tenho aqui o atributo. O que seria o atributo? O atributo, para fim de ficar mais fácil, né? Então vou imaginar aqui o atributo, né? Para ficar mais fácil o entendimento, pode ser compreendido como uma variável, né?
na programação estruturada. Então, para quem está acostumado com a linguagem C, essas linguagens mais estruturadas, imagina que eu crio uma variável int num 1 igual a 10. Então, o atributo seria isso aí, né? Então, dentro do orientado a objeto, lá dentro quando você vai construir uma classe, certo? Um exemplo de atributo aqui, modelo, né? Então, por exemplo, colocar int modelo, não, char modelo, entendeu? Char cor, float ponta 0.5, entendeu? Carga, quanto de carga eu tenho? Então cada um é um atributo que pode ser comparado a uma variável normal, beleza? Método, né? Para fim de ficar mais fácil o entendimento, pode ser comparado com funções de programação estruturada. Então, se você tem linguagem C ou outras linguagens de forma estruturada, o método seria uma funçãozinha, né? Ou seja, eu coloco uma function lá em cima, certo? Na qual eu vou escrever bastante código lá dentro e vou reaproveitar em poucas linhas em outro código, até no mesmo código logo abaixo no método, lá no main, por exemplo, né? De algumas programação, certo? E aí posso colocar o que, por exemplo, no método, né? Escrever. Aí eu escrevo o método escrever, que seria a função escrever. Escrever. Se a tampa estiver aberta, escreve, se não, fechado, né? Então essa função vai estar pronta para ti ali, beleza? Vamos pegar aqui uma primeira ideia aqui, né, de orientação a objeto. Então a gente vai criar uma classe chamada caneta, certo? Então aqui seria o meu moldezinho da caneta aqui, certo? Beleza, gente? Moldezinho bonitinho aqui, certo? Modelo, né? Então no caso aqui, classe caneta, né? Modelo, que isso aqui seria um atributo, certo? Comparado com uma variável. Modelo, caractere, certo? Então ele é uma variável caractere, que a gente chama no orientado a objeto como método, certo? Não, atributo, certo? A cor, caractere, uma variável, um caractere que a gente chama como atributo aqui, certo? Ponta, outro atributo, como real, né? Seria o float. Carga, inteiro, né? Tampada, valor booleano, lógico, tudo isso aí seria um atributo, certo? Aqui a gente vai começar a criar nosso método aqui, que seria a mesma coisa que se fosse uma função, né? Método rabiscar, né? Se tampada, então escreve erro, porque eu não posso rabiscar se a caneta é tampada, certo? Se não, if e else, escreva rabisco, fim C. Fim do método tampar, certo? Agora, tipo assim, aqui eu terminei esse primeiro método aqui, ó. Pum. Segundo método aqui, método tampar, né? Tampada igual a verdadeiro, certo? Beleza? Então já começa com tampado, depois você tem que trabalhar para destampar. Fim da classe, certo, pessoal? Vamos lá. Agora, vamos imaginar que eu criei aqui a classe e aí agora eu vou instanciar ela, né? Quando eu falo instanciar, eu vou usar essa classe para me criar um objeto. Então eu criei a classe, o molde, agora um outro códigozinho vou criar ela, o objeto, né? Que seria instanciar, né? Então vou instanciar esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Então vou ter que falar o que é instanciar antes, né? Para depois continuar no outro código. Então eu criei o código classe aqui, beleza? Depois aqui eu vou instanciar ela. O que é instanciar? Instanciar é pegar uma classe, né, e transformar em um objeto. Então eu tenho essa classe aqui que eu criei, certo? Que é o moldezinho da caneta. E aqui eu vou instanciar ela, tá vendo? O moldezinho aqui, instanciar ela, ou seja, eu vou pegar esse molde e transformar num objeto, certo? Beleza, gente. Então tranquilo aqui, né? E aí como que a gente vai fazer isso aí agora, certo? Vamos lá aqui, colocando aqui orientação ao objeto, né? Atributos, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então eu instanciei ela, né? Então vou colocar os atributos. O modelo que a gente estava lá na classe lá atrás, coloquei com bique azul, né? Cor azul, não, cristal, quer dizer, né? Cor azul. Ponta 0.5, carga 90, tampada falso. Tudo que está feito aqui, ó, é referente aqui, ó, a classe que está aqui dentro que a gente está instanciando, certo? O método, então o método a gente vai usar o que? O método a gente vai pegar o escrever, o rabiscar, o pintar, tampar, destampar, todos os métodos aqui a gente vai instanciar aqui, do que essa caneta vai fazer, vai depender do que está aqui dentro aqui, certo? Beleza, gente? E aí, né, o estado aí no estado estampada, azul, 90% de carga e assim por diante, né? Beleza, gente? Tranquilo, né? E aí, vamos lá, né? Vamos pegar e fazer um instanciamento dele, certo?
Ali é o exemplo, né, dos atributos e dos métodos, né. Agora vamos pegar o outro código mesmo e vamos instanciar. Então aqui, vamos lá. Criamos a classe e agora vamos instanciar ela aqui, certo? Criamos um outro código que a gente vai instanciar aqui. Então colocamos aqui C1 igual a nova caneta, ou seja, a gente vai pegar da classe lá, criar uma nova caneta. C1 cor azul, C1 ponta 05, C1 tampa falso, e aqui eu peguei o método rabiscar, certo? Então esse pedacinho desse código instanciando, ou seja, pegando lá do minha classe, criou minha caneta o que? Minha caneta azul, essa daqui de dentro aqui. Já o C2 nova caneta, né? Repara bem que eu criei uma nova caneta também, um novo objeto dentro desse molde classe. C2 igual a nova caneta, C2 cor vermelho, C2 ponta 0.1, C2 tampa falso, e aí eu estou colocando aqui para tampar ela, né? Se eu pego esse método, se eu virar aqui atrás, ó, vou tampar ela, tá vendo? Ó? Que vai dar como verdadeiro, certo? Beleza, gente? Tranquilo? Né? Vamos lá, o que é uma classe? Né? Uma classe define atributos, métodos comuns que serão compartilhados por objeto. Então a gente sabe o que? Que essa classe, né, ele vai criar tipo assim, todos os atributos, todos os métodos, tudo que pode ser usado num objeto qualquer. Ou seja, numa outra caneta de uma cor diferente, beleza, gente? Tranquilo? Que é objeto é a instância de uma classe, ou seja, eu vou criar um outro código ao qual eu vou pegar todas as informações lá como se fosse uma função da minha classe e criar um novo objeto, beleza, pessoal? Galera, espero que gostem desse vídeo, né? Então vamos recapitular o que a gente viu. A gente viu conceitos básicos de orientado a objeto, certo, pessoal? Espero que tenham entendido a teoria sobre orientação a objeto. Espero que gostem. Forte abraço a todos. E outra coisa, né? Se você tiver algum amigo que tem dificuldade nessa área, né, para entender o básico de orientado a objeto, né, compartilhe esse vídeo com seu amigo, né? Deixe seu like aqui dentro, né? Para outras pessoas conseguirem ver esse vídeo, né? Que tenha dificuldade, né? Então dissemine esse vídeo para quem possa se usufruir dele, certo? E um forte abraço a todos e até a próxima.